A paz de Deus com todos. O meu nome é William Lima. Eu tenho 42 anos. Eu moro na cidade de Guarulhos. E hoje é dia 20 de julho de 2024. Mas eu quero relatar para vocês que é algo que Deus colocou no meu coração lendo as Escrituras, que nós temos que fazer a obra de Deus. O nosso objetivo na Terra, o cristão, é pregar o Evangelho e falar de Cristo a toda criatura. Então, já tem tempo que eu tenho que fazer isso e tenho adiando, mas eu tenho visto diversos relatos, diversos sonhos de pessoas, de canais que eu acompanho no YouTube, né, que muitas estão sonhando com o arrebatamento de Cristo. E eu também sonhei com o arrebatamento de Cristo, né, desde criancinha venho sonhando com isso, né. A primeira vez que eu sonhei, eu não ia na igreja, não tinha entendimento de nada, mas Deus me mostrou mesmo assim. Eu devia ter em torno de 10, 11 anos, e faz muito tempo, e já tinha sonhado com coisas do céu já. E eu tô aqui para relatar alguma coisinha que eu sonhei, né, para aumentar a fé das pessoas, começar a buscar Cristo verdadeiramente, né, e poder sair do laço do pecado, porque eu tô crendo que o fim está muito próximo mesmo. Dá para perceber nos sinais, a gente sente no ar, a gente sente o que está acontecendo no mundo, as catástrofes, as guerras, mas sempre existiu, como todo mundo, tem gente que vai falar, mas sempre existiu guerra, mas não sei, dessa vez está diferente as coisas, está bem diferente mesmo. E a gente está sentindo que está caminhando por um caminho sem volta mesmo. Então o que acontece? A primeira vez que eu tive um sonho a respeito disso, como eu disse, eu devia ter em torno de 9, 10, 11 anos, alguma coisa assim, né? E no sonho, era de noite, eu estava na rua da minha casa. E a rua da minha casa, ela era uma rua que era uma subida, era uma subidinha. E nessa subidinha eu estava bem no meio dela e olhando para o céu. Aí eu me lembro que olhando para o céu estava muito estrelado, muito estrelado. Aí de repente, eu olhando para o céu, eu vi todas as estrelas caindo para a direita. Não tem muita explicação para a gente, quando tem uma revelação, é a mesma coisa que os apóstolos tentavam explicar. Ah, eu vi desse jeito. O que eu entendi foi isso. Corriam, sei lá, ou caíam, elas se deslocavam da onde elas estavam, iam rapidamente para a direita e o céu ficou todo preto, todo preto. Aí nisso eu vi uma como se fosse uma estrela que estava se aproximando da Terra. E ela vinha se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. De repente eu vi um quadrado, como se fosse uma caixa quadrada, um dado, um cubo dourado, e iluminava todo o céu, aquele cubo dourado. E eu olhando para ele, tipo, sem entender, e de repente eu senti o meu corpo sair da terra e entrar dentro daquele cubo. Quando eu estava lá dentro, eu vi as paredes douradas, não sabia que era ouro, hoje eu sei que é ouro, que hoje vou na igreja, sei do que se trata, entendeu? Mas na época eu não sabia nada. Vi as paredes douradas, eu vi de frente uma porta naquele formato tipo meio oval em cima, sabe? Uma porta muito grande, uma porta de madeira, e do nada saiu um homem de lá de dentro. Ele bateu aquela porta com tudo, uma porta de uma grossura desse jeito aqui. Ele bateu aquela porta com tudo, ela fez um estrondo muito grande. De lá de dentro saiu um homem ruivo, com a barba grande, ele era forte, ele estava com uma roupa, eu lembro com detalhes, eu sonhei quando era criança, mas eu lembro com todos os detalhes. Se chegasse e eu visse uma pessoa semelhante a ela na rua, eu te falo, é ela, entendeu? Para você saber o nível de detalhes que quando Deus dá um sonho para a pessoa, ele é muito perfeito, você não consegue esquecer e fica registrado na mente de uma maneira que você lembra de todos os detalhes. E um homem ruivo, com a barba grande, ele estava com uma túnica listrada para baixo, era vermelha,
verde e com as listras fininhas branca, né? Não era um vermelho, era como se fosse um bordô, que é aquela cor do vinho, sabe? Um verde escuro, bordô, listrinha branca, tudo listrada para baixo. E ele tinha um cinturão no meio do peito que pegava essa região aqui todinha. Era um cinturão grande. Parecia aquele cinturão como se fosse de um lutador de boxe, sabe? Eu acho que o cinturão imita alguma coisa. Mas era um cinturão marrom de couro com uma medalha dourada no meio. E ele gritava: ai, ai daqueles no grande dia do Senhor. Ai, ai daqueles no grande dia do Senhor. Ai, ai daqueles no grande dia do Senhor. Naquele mesmo instante, eu acordei. Eu acordei sem entender o que estava acontecendo. Para mim, se tratava somente de um sonho comum. Nunca contei para minha família assim. Tipo, não havia necessidade, porque para mim foi só um sonho. Hoje eu entendo o que eu sonhei. Hoje eu sei o que eu sonhei. Para quem eu já contei esse sonho, naquela época eu não contei para minha família, mas depois contei. Mas para quem eu contei esse sonho, me relatou que provavelmente eu vi foi João Batista, fazendo aquela pregação do arrependimento. Não posso afirmar se realmente era João Batista, entendeu? Porque não conheci João Batista pessoalmente. E Deus não deu esse entendimento que era João Batista. Muitos anos depois, eu comecei a ir para a igreja, tudo certinho e tal, batizei, bonitinho. E não foi assim, de um dia para o outro, vim sonhar. Deus me deu uma sequência de 3 sonhos. Foi 3 sonhos, foram 3 dias seguidos, sonhar numa noite, sonhar outra noite e concluir na terceira noite, né? Me deu uma sequência de 3 sonhos e ele me mostrou praticamente o arrebatamento. É de arrepiar, irmãos, porque eu vou tentar detalhar o máximo possível, assim, com o que eu lembro, entendeu? Eu lembro que eu não morava nessa casa. Eu não morava nessa casa atual que eu tô aqui. E a construção dessa casa, ela me arrepia. Porque o sonho foi eu morava em outra casa. Essa casa aqui, ela foi construída depois, né? Deus deu a graça e para ter um refúgio e construir depois. Mas quando eu morava em outra casa, eu era vizinho do meu pai. Deus me deu um sonho da seguinte maneira: eu estava na porta, mas é estranho assim explicar. Eu estava na porta desse lugar e eu via do outro lado eu mesmo. Eu estava numa cozinha, estava lavando a louça, fazendo alguma coisa, né? Eu sabia que era eu. E detalhe, nessa cozinha ela não tinha uma janela assim, ela ficava como se fosse no canto, parede de frente e a pia do lado assim, bem no cantinho, mas não tinha janela. Do lado do fogão, tal, até normal, padrão de uma casa. Só que não tinha janela, geralmente a pia fica de frente com uma janela, né, na grande maioria das casas. Mas nessa casa tava assim. De repente eu me vi, tipo, dentro lá do meu corpo mesmo, e eu via, tipo, na minha imagem que eu vejo assim, lavando a louça, minhas mãos, tudo assim, e fazendo. De repente, eu abri as mãos assim, eu vi percorrer, como se fosse uma luz dourada, em volta do meu corpo todinho. Aí quando essa luz dourada começou a percorrer, eu senti como uma sensação de que estava subindo, que algo me pegava pelas costas, pela mão. Eu não sentia medo, mas eu sentia, dava aquela sensação, tipo, quando o elevador sobe rápido, você sente o corpo subir. Eu sentia dessa maneira. E quando eu me vi, foi muito rápido. E ficou a luz assim, iluminando tudo em volta assim. Quando eu me vi, eu estava em pé, em cima das nuvens. A minha roupa tinha trocado, eu estava com uma roupa branca. Eu olhei para a direita, irmãos. Eu lembro desse sonho todo dia. É algo assim que eu queria dividir assim da forma que eu vi. Eu lembro desse sonho todo dia, porque impactou muito. Eu lembro desse sonho todo dia, todo santo dia, não dá para esquecer. E o céu tava lindo. Tipo, ninguém vai falar, irmãos, que vai ser o céu tava lindo, ninguém poderia esperar por aquilo nunca. Nunca.
o céu azulzinho com poucas nuvens. Eu não sei se era início de manhã ou era final de tarde, porque parecia que era um início de manhã e um final de tarde pela coloração que estava. E eu olhei para o lado, para minha direita, eu vi milhões de pessoas vestidas de branco, irmão. Eu vi milhões de pessoas vestidas de branco e atrás eu vi a Cidade Santa dourada, assim, tipo o muro alto, assim, ela sumia no horizonte de tão grande que era. Era muito gigantesco aquilo, entendeu, irmãos? E era dourado, e ao mesmo tempo, sabe vocês vão entender o que eu tô falando, que o mundo inteiro, as pessoas no mundo inteiro tá sentindo uma angústia, uma tristeza que não sabe explicar o que que é. Na época eu tava alegre, tava feliz, tava tranquilo, eu não sentia nada disso, porque não tava acontecendo essas coisas quando eu tive esse sonho, foi mais ou menos uns 9 anos atrás. E eu tava com uma angústia. E quando subiu, aquela angústia foi sumindo, 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 e foi entrando uma paz. Quando eu olhei pro lado assim, milhões de pessoas vestidas de branco. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu não sei explicar, mas todos os sentidos que um ser humano tem aqui na Terra, ele é 100 vezes mais aguçado. A visão é mais aguçada. O entendimento é mais aguçado. Você olhava para a pessoa que estava lá, eu sabia quem era pelo nome. Eu sabia quem era, sabia a história dela, quem era pelo nome. E você sabe quem está lá. É engraçado. Tipo assim, às vezes você tem um parente que mora lá do outro lado do mundo. Nesse dia você vai saber se ele está lá ou não. É incrível. Sem saber se, tipo assim, ter contato com ele. Às vezes ele vai saber se ele também não está. É o sentimento que eu tive de estar lá. Quando eu olhei para frente, eu via o mundo, as pessoas. Irmãos, eu vi um avião. Ele estava inclinando para cair dentro da cidade. E, como eu disse, a visão é muito aguçada. Dava para ver o rosto das pessoas que estavam lá dentro do avião pela janela. Para você ver como a visão é extremamente perfeita. E eu via assim com detalhes. E sabia quem era. De repente aquele avião caiu dentro da cidade. Eu ouvia barulho de sons de carro batendo. Eu ouvia barulho de coisas explodindo, que não foi um avião ou dois, foi muitos aviões que estavam caindo. Muitos aviões estavam caindo. E o desespero tomou conta das pessoas, que quem estava no céu escutava o grito de desespero das pessoas na terra. E estava um grito tão forte, desesperador, que, tipo assim, se a gente escutasse na condição que a gente está, a gente enlouqueceria, porque, tipo assim, era algo aterrorizador que estava acontecendo ali. Mas quem estava ali no céu, irmão, existia alguma blindagem. Eu não sei o que que é, porque não se importava com aquelas pessoas que ficaram. Ela não tem sentimento nenhum porque ficaram. A gente olhava, eu vou falar por mim, eu olhava, eu via tudo aquele terror acontecendo, mas não significava mais nada para mim. Tipo, é como se dali iniciasse uma nova história, você estava neutralizado, cauterizado para não sentir nada, só para sentir aquele lugar naquele momento. É como se estivesse assistindo um filme na televisão, que às vezes você vê uma cena terrível e você, é só um teatro aí no filme, e você assiste e não se importa com o que está acontecendo ali. É mais ou menos a sensação que a gente vai sentir quando estiver no céu. Aí eu virei para trás e a gente olhou a Cidade Santa, eu acordei, irmão. Eu acordei assim, tipo, extremamente impactado na época, tentando entender e maravilhado. Eu fiquei pensando naquilo o dia todo. Na noite seguinte, eu fui dormir, o sonho continuou. Da onde parou? Tem esse detalhe, ele continuou da onde parou. Só que tinha uma diferença. Eu tenho um filho, um menino, hoje ele tem 16 anos. Na época, ele devia ter em torno de 3 anos, 4. Ele era pequenininho, praticamente assim, catatauzinho, entendeu? Ele era muito pequenininho nessa época aí. Só que no sonho, eu via um homem. Ele tinha quase a minha altura, irmãos.
tinha quase a minha altura, eu tenho praticamente quase 1,90 m, que eu tô sentado aqui no chão, gravando um vídeo. Mas o meu filho, ele tava lá, o rosto levemente semelhante ao meu, o cabelo dele é bem encaracoladinho, eu via com o cabelo encaracoladinho assim, e eu olhava assim, via, e Deus me mostrou, é o seu filho. E eu sabia que era ele. Aí ele pegou na minha mão, e a gente foi caminhando, e de repente fez um silêncio total no céu. Só escutava o barulho dos passos das pessoas, e milhões de pessoas começou a entrar pelos portões da cidade, irmão. E eu via perfeito assim os portões, ele era como se fosse um formato de um círculo, e tinha alguma coisa escrita no topo dele. Eu não sei o que estava escrito, parecia hebraico, eu não sei o que era que estava escrito, que idioma que é, parecia hebraico. E a gente foi andando, e o muro da cidade, ele é muito largo, porque conforme você vai entrando, é como se formasse como se fosse uma galeria que você vai andando assim. Ele é largo, mas ele devia ter mais ou menos assim uns 10 metros de largura, eu não sei, não lembro direito. Mas de comprimento ele devia ter mais ou menos em torno assim de uns 15 metros, 10, 15 metros, alguma coisa assim. Fazia como se fosse uma pequena galeria. Quando eu estava entrando, calhou de eu estar próximo do muro mesmo, assim, bem pertinho, assim, como se estivesse da parede. Irmãos, quando eu olhei aquilo, a cidade parecia que era viva. Eu não sei explicar se ela era totalmente de vidro, eu não sei explicar se ela era de metal, porque ela era tão perfeita, um liso tão perfeito, que se a gente olhar refletido um vidro, que aqui na Terra, a gente olha em perfeição, e lá não, era perfeito. E ela tinha uma cor, que eu me lembro, assim, o mais próximo, sabe aquele Guaraná Antártica, da garrafinha verde? Ele tem aproximadamente, a cor mais próxima que eu vi até hoje é aquela. É um dourado muito leve. Ao mesmo tempo que ele é leve, percebia que ele passava energia naquelas paredes, que ele reluzia, tipo como se estivesse trocando de cor rapidamente. Mas eu entendi como se fosse energia. A cidade é viva, ela tem vida, a cidade. E ela trocava-se de cor, e eu via assim uma perfeição muito grande, assim, tipo, nos detalhes do que estava feito. E conforme eu ia entrando de mãos dadas com meu filho, eu vi no fundo como se fosse uma praça central. É o que eu consigo explicar. Era um lugar muito grande, como se fosse um quadrado. Aí no fundo, no alto, tinha como se fosse uma guarita, que fosse um formato tipo oval em cima assim, só que você via o céu do outro lado. Ele era esculpido no próprio muro, e ali em cima eu vi um anjo. Ele estava segurando a trombeta como se estivesse em posição de sentido, uma trombeta. Eu lembro com detalhes, a trombeta dourada, na ponta dela tinha uma bandeira vermelha com detalhes dourados. E ele estava em cima ali, e atrás dele você viu o céu, né? E é como se fosse uma janela numa parede assim, que não tem janela, mas ali é uma guarita. Eu vi um anjo, e eles eram gigantescos. Eu vi um anjo gigantesco no fundo, um na esquerda e outro na direita, todos do mesmo jeito. E quando eu olhei bem no fundo, o lugar era muito grande mesmo. Eu via um homem que estava lá, ele vinha caminhando de direção a gente. Eu olhava para o rosto dele, eu não conseguia ver o rosto porque estava embaçado. Ele estava vestido de branco, igual a gente, e ele vinha caminhando, mas eu olhava assim, estava embaçado, mas eu dava para perceber mais ou menos a expressão. E ele estava sorrindo. Quando eu olhei assim, percebi, aí caiu a ficha em si. Tipo, eu reconheci. Naquele mesmo instante, eu larguei a mão do meu filho, eu sabia que era Jesus Cristo. Irmãos, quando a multidão viu que era Jesus Cristo, tipo, ali explodiu numa glória tão grande como se fosse um estádio de futebol, que tipo assim, sabe quando marca um gol? Ali, tipo, virou festa. Virou uma festa. E eu lembro até hoje, eu larguei a mão do meu filho, tudo que eu queria era, eu queria sair correndo, eu ainda saí, eu tipo, dei um passo para sair correndo.
Eu queria beijar o rosto dele, abraçar, como sabe quando você vê um velho amigo que você não vê há muito tempo? E você, tipo, sente saudade desse amigo? Ou uma avó que já morreu, se você pagaria tudo para ter 10 minutinhos com ele, para sentar do lado dele, para conversar, para dar um abraço, tipo, beijar o rosto e falar que ama. Era esse sentimento que eu queria na hora, irmão. Tipo, ali, tipo, você via que acabou tudo. E começava uma nova vida. E eu saí disparado. Quando eu saí disparado para fazer tudo isso, eu acordei, irmãos. Eu acordei chorando. Chorando. Porque eu queria ter ficado lá, não queria ter voltado, não. Eu queria ter ficado ali. Acho que todo mundo que sonha com arrebatamento, ele não quer sair de lá. Ele quer ficar ali. E eu queria ter ficado ali, não queria ter voltado nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu queria ter ficado ali. Mas eu sei que é uma visão futura que Deus deu. Na noite seguinte, Deus deu mais um sonho. E nesse sonho eu vi um lugar, era um sobrado muito grande. Eu não sei se era no Brasil ou nos Estados Unidos, era um lugar que não tinha muro, de uma casa para outra. Tinha graminha e tal, assim, ó, mas não lembrava muito aquelas casas dos Estados Unidos. Lembra como se fosse os jardins aqui no Brasil, não sei. Tipo, era uma casa sem muro. E era um sobrado grande. Só que na rua, tinha vários sobrados, né? Um do lado do outro, assim. A rua tava tudo sujo, como se tivesse acontecido um saque. Tava tudo feio, abandonado. Tava horrível, horrível. Tava uma destruição na rua dessa casa. E eu focado na casa, de pé de frente com a casa. Aí eu olhando assim, de repente, a janela, ela bateu com tudo abrindo para fora. E eu vi uma mulher, ela tava como se fosse um avental branco, né? Lembrava uma túnica branca. E eu percebi, ela era loira, bem branquinha. Tinha cabelos em alguns lugares, cabelos faltava no outro e tal. Eu olhei assim e falei, nossa, essa mulher deve estar doente. E ela começou a gritar do nada, meu Deus, me tira daqui, me leva daqui, Senhor, eu acredito agora. E ela gritando em desespero, ela, não preciso de nada daqui, eu não preciso de nada. Ela foi lá dentro, pegou lá alguma coisa e ela jogou uma mala. E a mala, ela bateu nos meus pés e ela abriu. Irmãos, tinha ouro, tinha dólares, tinha diamante, tinha tudo que era de pérolas preciosas, tinha rubis, tinha muita riqueza dentro daquela mala. Aí ela gritava, eu não preciso de nada disso, é tudo seu. E ela pegava as mãos assim e começava a arrancar os bolos dos cabelos. Eu entendi porque estava faltando cabelo aqui, nos pontos da cabeça. Porque ela estava tão desesperada e agoniada que ela arrancava com as mãos os cabelos de tamanho desespero, porque ela ficou no arrebatamento. Ela ficou, depois de, não foi rápido que eu entendi, de muitos anos, Deus me revelou que ela era uma pessoa que era escolhida porque ela estava com a roupa branca. Ela era era uma escolhida. E ela ficou. Ela não subiu. Ela era uma pessoa que estava na igreja. É isso, só que não estava entendendo o que estava fazendo na igreja. E ela arrancava os cabelos e gritava, tudo é seu, Senhor, tudo é seu, eu não preciso de nada. Aí Deus começou a falar comigo, tá vendo, meu filho? Tá vendo? Quando eu falo para os meus filhos ir me buscar no domingo na igreja, eles vão lá só com o intuito de pedir alguma coisa para mim. Eles não vêm para me adorar, eles vêm porque quer alguma coisa. Mas fala para minha igreja que está chegando o grande dia. Eu acordei, irmãos. Eu acordei. Irmãos, está chegando o grande dia. E recentemente, eu e minha esposa, a gente teve uma perca muito grande. Na verdade, a gente veio numa sequência de 3 perdas. Que ela engravida e perde o bebê. Ela engravidou do primeiro, ela perdeu, ficou muito mal e eu, como esposo, ter que ficar do lado da força, não, vamos caminhar. Recuperou.
engravidou do segundo, aí perdeu e eu tava ali do mesmo jeito, né? O primeiro eu tinha quase 5 meses, ela perdeu, eu tava formadinha, ela viu o coração, o primeiro filho, entendeu? O único filho que, tipo assim, ela tinha gerado, primeiro filho. O meu outro filho anterior foi de um primeiro casamento, né? Que instituiu por causa de traição da minha ex-mulher. E casei com essa minha esposa, ela conhece só a mim, nunca teve contato com ninguém, mas a gente já casou com idade, né? A gente tá casado praticamente, tem aí 8 anos, né? Então já tinha um pouquinho de idade. E quando o desejo dela é ter um filho, ela gerou o primeiro, perdeu, ficou muito mal, muito mal. Gerou o segundo, perdeu, ficou mal de novo, muito mal. Gerou o terceiro, perdeu. Só que ela já estava mais forte, por causa da situação dos 2 primeiros, entendeu? Eu creio que talvez Deus está deixando ela mais forte. Aí eu fiz aquela situação de segurar ela pela mão, não, vamos caminhar, não sei o que lá, tal. Ela melhorou, só que aí eu comecei a ficar ruim, irmãos. Começou a bater um desânimo mó forte que eu não conseguia, deu até febre, eu não conseguia levantar da cama. E ela levanta, eu queria levantar, eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia. Aí fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas assim, mal, e pedindo a Deus, Deus me liberta, eu preciso trabalhar. Eu trabalho por conta própria, eu preciso trabalhar, ter as continhas, eu preciso trabalhar e mal, eu não conseguia. Eu não sei se era uma depressão ou um inimigo tentando fazer alguma coisa contra mim. E eu mal. Aí chegou um dia, fui dormir e tal, orei a Deus, aí Deus me mostrou, meu irmão, o céu novamente, aqui onde eu moro atualmente, né? E eu via milhões de anjos no céu. O céu abriu, começou a dar um clarão, aí apareceu milhões de anjos no céu. O céu, você viu o formato do brilho dos anjos, assim, tipo, eles brilhando, o corpo luminoso de luz, o corpo todo iluminado. E eu vi Jesus Cristo vindo num cavalo branco. Ele estava sentado num cavalo e os anjos ficou espalhados de norte a sul do horizonte, assim, leste a oeste, sei lá. Ocupou todo o céu. E eu olhando aquilo, maravilhado, né? Não fiquei com medo, eu fiquei contente. Eu comecei a ficar alegre, contente. Falei, meu, ele chegou, veio nos buscar. Aí ele foi cavalgando de um lado, foi até uma extremidade e voltou cavalgando e foi até a outra extremidade, como se estivesse dando comando para os anjos, irmãos. Que ele é um general, né? Eu creio que ele estava dando comando para os anjos no céu. Aí ele parou no centro novamente, olhando para a terra, o cavalo, ele em cima do cavalo. Aí de repente tocou a trombeta, irmãos. Sabe quando fala que as pessoas falam que o arrebatamento vai ser um abrir e piscar de olhos, como se fosse um relâmpago? Hoje eu entendo como que é. Quando os anjos começaram a descer, eles desceram como se fosse um formato de um relâmpago, que desce e antes de se apagar já está no céu. Como, sabe o relâmpago quando aparece, que eu bate no chão? E tipo, é o tempo que tipo assim, bateu no chão, subiu, já está no céu. Eles saíram raptando milhões de pessoas na terra. Você via um monte de anjos descendo igual relâmpago. Você via um feixe de luz assim, era igual um relâmpago. E antes de se apagar aquele feixe de cada anjo que estava descendo, a pessoa que estava salva já estava no céu. Aí nisso eu vi a pessoa normal, de repente o corpo ia se transformando em luz, igual dos anjos. Aí eu vi Jesus olhar de um lado para o outro, quando já tinha terminado, e aquilo lá ele foi fechando a luz, fechando, e o céu voltou a ficar chumbado novamente. Era um dia feio. O céu ficou chumbado, irmãos. E ali, só que eu fiquei contente. Eu estava alegre, feliz, porque eu vi o arrebatamento. Eu creio que Deus me arrebatou. Só que Ele permitiu eu ficar no chão, na terra, para ver como seria daquele ângulo, irmãos. Então, escutei novamente Deus falar.
avisa a minha igreja que eu estou chegando, né? E para finalizar, irmão, você se lembra que eu falei da cozinha? Toda vez que eu venho na minha cozinha, eu fico arrepiado de ver. Eu fico arrepiado. Porque toda vez que eu encosto na minha cozinha, que eu encosto principalmente na minha pia, eu lembro do arrebatamento. Porque foi nessa casa aqui que eu vi o arrebatamento primeira vez, foi nessa casa, entendeu? E eu vi perfeito. E eu tava de pé ali. Quando construíram essa casa, que me mostraram a pia esse local, eu já me arrepiei todinho. Porque eu me via, era ali. Eu me via em pé, bem aqui. Eu me via em pé. E aqui aconteceu o arrebatamento. Então eu creio que está muito próximo. E tem outro detalhe. Na visão que eu vi, o meu filho, ele era um bebezinho. E hoje, irmãos, ele mora no Chile. Ele tem 16, de 15 para 16 anos. Irmão, ele puxou a genética da família do meu pai. Eu tenho praticamente quase 1,90 m. O meu filho, ele tem quase o meu tamanho. Quase o meu tamanho. Eu fico me perguntando, será que vai ser agora sim, quando ele alcançar o meu tamanho? O arrebatamento? Eu não sei. Entendeu? Mas uma coisa eu sei. Eu não quero ficar aqui, não. Aqui é a porta da minha casa, ó. E eu via daqui. Eu sendo arrebatado. Irmãos, eu espero de coração que quem está ouvindo esse vídeo toma decisão. Toma decisão. Vai do jeito que tá, vai para a igreja. Tem muita igreja boa aí. Vai para a igreja do jeito que tá. Peça perdão a Deus. Pede ajuda a Deus, principalmente. E vai para a igreja. Busca Deus. Esquece ministério, esquece isso aí é bobeira, é coisa da mente humana. Esquece isso, é besteira. O busca Deus é a Deus, é Jesus Cristo. O Espírito Santo busca eles, não busca ninguém. Esquece detalhe de restante, esquece, tipo a picuinha, esquece. Entendeu? Vai lá, entra, escuta a palavra de Deus, entendeu? Fala de Deus para quem puder também. Onde eu trabalho falando de Deus para as pessoas quando eu posso, quando eu tenho oportunidade, entendeu? E é isso, meus irmãos. Eu peço que Deus abençoe vocês grandemente, perdoa qualquer coisa aí e que venha edificar esse vídeo corações de vocês. A paz de Deus.